Sabe uma ideia que a gente ouve muito por aí? Aquela de que para ter fé, para se conectar com Deus, o que importa mesmo é a relação pessoal, sabe? Um a um, aquele pensamento de, é só entre eu e Deus. Muita gente acha que não precisa de uma igreja, de uma congregação, de nenhuma organização, na verdade. E vamos combinar, no mundo cheio de instituições complicadas, essa ideia de uma fé mais simples, mais solitária, é bem atraente, né? Mas a pergunta que não quer calar é: essa visão tem alguma base nos textos bíblicos? É possível ser um cristão de verdade, de forma autêntica, mas totalmente por conta própria? Essa é a questão central e é uma que mexe com muita gente mesmo. A ideia de uma fé mais descomplicada ela é realmente poderosa. Só que quando a gente mergulha nos textos, naqueles que descrevem o início do cristianismo, o que a gente encontra é um projeto, um modelo que aponta numa direção completamente oposta. A noção de uma comunidade estruturada, sabe, com organização, com liderança, isso não parece ser algo que os homens inventaram depois, por conveniência. Parece que está no DNA do movimento desde o comecinho. E o nosso objetivo aqui vai ser justamente esse: investigar esse projeto original e entender por que as fontes apresentam essa organização não como uma opção, mas como algo essencial. Essencial para a unidade, para a força espiritual e, no fim das contas, para cumprir a missão que eles receberam. Ok. Mas antes de mergulhar nesse projeto que você mencionou, acho justo a gente dar voz ao outro lado, né? Por que tanta gente se afasta da ideia de religião organizada? Geralmente o argumento é que as instituições se corrompem, que a política interna atrapalha a espiritualidade. Existe alguma base nas escrituras que alguém poderia usar para defender esse ponto de vista? Mesmo que seja, sei lá, uma interpretação minoritária? É uma ótima pergunta porque ajuda a gente a entender o cenário completo. O argumento geralmente não vem de um único versículo que diz "fique sozinho". É mais uma reação, sabe? As pessoas veem problemas reais em algumas organizações religiosas, hipocrisia, escândalos, luta por poder, e aí concluem que o problema é a organização em si. Elas podem até citar textos como o de Mateus, que diz: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Ah, sim, esse é clássico. Exato. E interpretam isso como um aval para grupos pequenos, informais, sem nenhuma estrutura maior. A intenção por trás disso é nobre, claro. É buscar uma fé mais pura, mais direta. O problema é que essa leitura, embora seja compreensível, acaba ignorando todo o resto do contexto, sabe? E as instruções bem explícitas que foram dadas. Entendi. É como pegar uma peça do quebra-cabeça que faz sentido sozinha, mas que não se encaixa quando você tenta montar a imagem inteira. Então vamos para a imagem inteira. Deixando essa ideia de lado por um momento, o que as fontes mostram de verdade? Como era a vida dos primeiros cristãos na prática? Era cada um na sua casa, lendo um pergaminho e, sei lá, de vez em quando se encontravam para um café? Longe disso. O livro de Atos é quase um diário de bordo da igreja primitiva, e ele pinta um quadro muito, muito diferente. O texto-chave talvez seja Atos, capítulo 2, verso 42. Logo depois da formação da primeira congregação em Jerusalém, o relato diz, e presta atenção nisso, eles persistiam em se dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, em tomar refeições juntos e em orações. A palavra que salta aos olhos é persistiam. Sim, não é algo casual. De jeito nenhum. Não é quando dava. Sugere uma rotina, um compromisso, uma estrutura, e veja que tinha tipo um currículo: aprendizado com os apóstolos, apoio mútuo, vida social e adoração. Peraí, isso é interessante. Então não era só um grupo de meditação, tinha uma agenda clara. Ensino dos apóstolos soa como instrução doutrinária. Não era cada um interpretando como queria. Havia uma fonte de ensino autorizada. Exatamente. Mas e a liderança? Numa estrutura assim, alguém precisa estar no comando. Como isso funcionava? O mais carismático simplesmente assumia a frente? Então, é aí que o modelo se mostra ainda mais deliberado. Menos espontâneo. A liderança não emergia. Ela era designada. Designada. Isso. Em Atos capítulo 14, verso 23, o texto fala da viagem de Paulo e Barnabé.
e diz que eles designaram-lhes anciões em cada congregação. A palavra grega original para designar implica uma nomeação formal, uma escolha criteriosa feita por quem já tinha autoridade para isso. Não foi uma eleição, não foi um concurso de popularidade, foi uma ação de cima para baixo. Uau! Com o objetivo claro de estabelecer uma liderança qualificada e reconhecida em cada lugar. Nossa, isso muda a perspectiva. Designaram é uma palavra bem forte. Sugere um modelo quase de franquia, sabe? Onde a matriz garante que cada nova filial tem um gerente treinado e alinhado, em vez de deixar cada filial decidir como vai operar. Isso é bem de cima para baixo. Exato. O objetivo era garantir consistência, qualidade doutrinal, numa organização que estava crescendo muito rápido. E não para por aí. Os textos começam a usar até cargos específicos. Na carta aos Filipenses, logo no comecinho, Paulo se dirige não só à congregação, mas especificamente aos superintendentes e servos ministeriais. Já com nomes. Já com nomes. Já temos aqui 2 títulos, 2 funções distintas com responsabilidades diferentes. A coisa era organizada a esse nível de detalhe. Superintendentes e servos ministeriais. Soa bem mais formal do que a gente costuma imaginar. E esses homens eram escolhidos com base em quê? Riqueza? Influência social? Habilidade de falar bem em público? O que é fascinante é que os critérios eram quase o oposto disso. Nas cartas a Timóteo e a Tito, a gente tem verdadeiras descrições de cargo. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1, são listadas as qualificações. E a lista é quase toda sobre caráter e espiritualidade. O homem tinha que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. Uma lista enorme. Enorme. Não podia ser beberrão nem violento, mas razoável, não briguento, não amante do dinheiro. E que cuidasse bem da própria família. A ênfase é esmagadoramente moral e ética. A liderança era uma questão de exemplo de vida, não de status. Certo. Então o cenário que está se formando é o seguinte: reuniões regulares com propósito, uma liderança que não é eleita, mas designada por uma autoridade superior. E essa liderança é escolhida com base em critérios morais e espirituais super rigorosos. A pergunta inevitável é: por quê? Para que toda essa estrutura, toda essa burocracia, se a fé é algo pessoal? Por que não deixar cada um se virar com a sua própria espiritualidade? Se a gente conectar todos esses pontos, a resposta que as fontes dão é: porque um cristão sozinho é ineficaz. E vulnerável. A metáfora central que explica isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo usa a analogia do corpo humano. Ah, a famosa passagem do corpo, onde o olho não pode dizer para a mão não preciso de você e a cabeça não pode dizer aos pés não preciso de vocês. Sempre achei essa imagem muito poderosa. É mais do que poderosa, é a chave de tudo. Paulo argumenta que a congregação é um organismo, sabe? Não uma organização no sentido frio da palavra. Cada pessoa é um membro como função única e vital. Um olho sozinho, jogado numa mesa, não serve para nada. Certo. Ele só funciona conectado ao cérebro, aos músculos, ao resto do corpo. A organização congregacional com seus líderes, suas reuniões, suas regras, é o esqueleto e o sistema nervoso que une todos esses membros e permite que eles funcionem em harmonia. Sem essa estrutura, você não tem um corpo funcional. Você tem só um amontoado de órgãos desconectados. A fé individual, nesse modelo, só atinge seu potencial máximo dentro do corpo coletivo. Gosto dessa analogia. O cristão solitário seria como um órgão sem corpo. Pode até ser um órgão saudável, mas não consegue cumprir sua função. Ok, entendi a teoria. Mas como isso funcionava na prática? A gente sabe que as congregações do primeiro século tinham problemas sérios. Brigas, divisões, dúvidas sobre doutrinas. Como essa estrutura toda ajudava a resolver os problemas do dia a dia? As fontes nos dão estudos de caso bem concretos. O mais famoso talvez esteja em Atos capítulo 15. Surgiu uma bomba doutrinária. Os não-judeus que se convertiam precisavam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés. Era uma questão que poderia dividir o movimento inteiro. E como eles resolveram? Pois é, cada congregação debateu e chegou à sua própria conclusão: de jeito nenhum. Deixa eu adivinhar. Eles levaram o problema para a matriz.
para a liderança central. Exatamente. O que aconteceu foi a formação do que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. Os apóstolos e os anciãos da congregação de lá, que funcionavam como um corpo governante, uma liderança central. O corpo governante. Isso. Eles se reuniram. E eles não decidiram com base na opinião da maioria. Eles debateram, analisaram as escrituras, ouviram testemunhos e, segundo o relato, chegaram a uma decisão unânime com a ajuda do Espírito Santo. E o mais importante, eles escreveram essa decisão numa carta e a enviaram para todas as congregações. A instrução era para ser seguida por todos, garantindo unidade de crença e prática. Isso é impressionante. Então, desde muito cedo, já existia um corpo governante, uma espécie de Supremo Tribunal da Doutrina, que garantia que todo mundo estivesse na mesma página. Isso destrói completamente a ideia de que cada igreja local era autônoma e independente. A unidade doutrinal era imposta de forma centralizada. A unidade era o prêmio máximo. E essa organização se aplicava também às coisas menores do dia a dia. Em 1 Coríntios, Paulo dá instruções super específicas sobre como as reuniões deveriam ser conduzidas. Quem podia falar, em que ordem, com que propósito. Tudo para que as coisas acontecessem com decência e ordem. Até para lidar com problemas de conduta moral grave, como no caso de 1 Coríntios 5, havia um procedimento claro, uma disciplina. O objetivo era sempre proteger a saúde e a pureza de todo o corpo. Esse sistema todo, tão hierárquico, devia exigir uma dose enorme de confiança e cooperação dos membros, né? Quer dizer, eles tinham que aceitar que homens em Jerusalém ou na sua própria cidade fossem designados para liderá-los e dizer o que fazer e no que acreditar. As escrituras falam sobre qual deveria ser a atitude deles em relação a essa liderança. Falam e de forma bem direta. Não tem espaço para ambiguidade. Hebreus 13:17 é taxativo. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos. É uma ordem. Não uma sugestão. Nenhuma. E a razão dada é que esses homens vão prestar contas pelo bem-estar espiritual do grupo. Em 1 Tessalonicenses, a orientação é ter por esses líderes a mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. A mensagem que se repete é que essa estrutura de liderança não era uma invenção humana, mas um arranjo de Deus para proteger o rebanho e, como tal, exigia respeito e submissão. Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com essa imagem moderna e bem popular de uma fé solitária, pessoal, sem amarras. Mas, ao escavar as fontes, o que a gente encontra é o projeto de uma estrutura quase oposta, global, unificada, com uma liderança centralizada, com processos claros para tomar decisões, manter a ordem e garantir a pureza doutrinal. A conclusão parece ser que no modelo original, a fé individual não foi feita para ser vivida numa ilha. Ela foi projetada para florescer dentro de um corpo organizado. Precisamente. A organização não é o objetivo final, mas o meio indispensável para atingir os objetivos. Apoio mútuo, proteção contra ensinos falsos e a realização de um trabalho de forma eficaz e unida. E a necessidade de fazer parte desse corpo é apresentada como algo que só aumenta com o tempo. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, deixa isso bem claro como uma exortação que soa quase como um aviso, né? Não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros e ainda mais ao vermos que o dia se aproxima. A ideia é que, quanto mais o tempo passa, mais vital se torna estar junto dentro dessa estrutura protetora. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Se as fontes que a gente analisou hoje colocam uma ênfase tão esmagadora em um corpo único, coeso, estruturado, com uma liderança central para garantir a unidade, o que isso nos diz sobre o cenário religioso que vemos hoje? Um cenário com milhares de denominações cristãs diferentes, cada uma com sua própria estrutura, sua própria liderança e, frequentemente, sua própria interpretação das Escrituras. Como esse modelo bíblico de um corpo perfeitamente harmonizado se encaixa na realidade fragmentada que a gente observa por toda parte?